primeiro vídeo, nós vimos então Mateus, capítulo 1, versículos de 1 até o 17. Nós vimos um exame pré-natal, antes do nascimento de Jesus, mostrando os antepassados de Jesus, mostrando que Jesus é o legítimo herdeiro das promessas dadas a Abraão e até Davi. E nós vimos a participação na genealogia de Jesus de pessoas indignas, como a própria Abraão, que era um idólatra, Davi, que teve relacionamentos extraconjugais, vimos José, que teve um relacionamento de incesto com Tamar, vimos a questão de Raabe, prostituta. Agora nós vamos ver nesse momento o maior acontecimento da história, né? O próprio Deus encarnado, o anúncio do nascimento de Jesus. Antes de você assistir o vídeo, perceba que no versículo 16 do vídeo anterior, o autor informa que José foi marido de Maria, mãe de Jesus. Não fala que José foi o pai de Jesus, pois isso não seria verdade. Mas José foi o pai adotivo de Jesus, o pai segundo a lei. Jesus não é um filho carnal de José, mas é um filho legal de José. E no texto que nós vamos assistir agora, Mateus 1, versículos de 18 até o 25, explica como que José veio a ser esse pai adotivo do Messias, ao dar-lhe o nome de Jesus. Mateus também mostra que o nascimento de Jesus aconteceu como Deus havia prometido por meio do profeta Isaías. Assista agora o vídeo de hoje. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria, e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer, Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Nós vamos analisar um pouquinho o que você acabou de assistir aí no vídeo. O texto diz que Maria, a mãe de Jesus, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida do Espírito Santo, né? Ela estava desposada, era como se fosse um noivado. E naquela época o noivado era uma união legal, e inclusive era necessário um divórcio para quebrar o noivado na cultura de Jesus. E o período de noivado durava normalmente 1 ano, talvez para que houvesse certeza de que a mulher não estava grávida de outro homem, né? O noivado na cultura judaica era um enlace formal entre o homem e uma mulher. Era um compromisso tão sério quanto o próprio casamento, mas sem intimidade física. E de acordo com a lei de Moisés, a penalidade por romper levianamente esse compromisso noivado
por fornicação, adultério ou outro motivo, era até mesmo a morte por apedrejamento. Então Maria e José estavam noivos, mas não viviam juntos durante o período de noivado. José é chamado de esposo de Maria, embora esse relacionamento ainda fosse fisicamente celibatário, como o texto diz, sem que tivessem antes coabitado. Mas o texto diz que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus afirma que a Virgem concebeu e atribui essa concepção ao Espírito Santo. E somente por meio da concepção de uma virgem, Jesus poderia ser tanto Deus quanto homem, e assim poder então fazer a expiação pelo nosso pecado. Jesus ele não recebeu a herança pecaminosa de Adão através da semente de José. Jesus nasceu sem pecado, sendo Deus homem. O texto também diz que José intentou deixá-la, secretamente, sem fazer nenhum alarde público, para que não houvesse dano a Maria. Mas o anjo aparece no sonho e pede para José não cancelar o casamento. O anjo diz que o que nela foi gerado pelo Espírito Santo, diz que ela ia dar à luz a um filho, a um varão, e inclusive diz o nome que deveria ser colocado no menino, o nome de Jesus, porque ele salvaria o povo do pecado deles. Por que isso aconteceu? O texto diz, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Em Isaías 7,14 fala que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, o Jesus que está conosco. O anjo diz que o que nela foi gerado pelo Espírito Santo, diz que ela ia dar à luz a um filho, a um varão, e inclusive diz o nome que deveria ser colocado no menino, o nome de Jesus, porque ele salvaria o povo do pecado deles. Por que isso aconteceu? O texto diz, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Em Isaías 7,14 fala que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, o Jesus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós vemos que o nascimento de Jesus cumpre a vontade de Deus que foi revelada pelos profetas. José desperta do sono, obedece à ordem do anjo e recebe Maria por sua mulher. Então nós percebemos que José não teve relações sexuais com Maria até ela conceber, e ele obedeceu e colocou o nome do menino de Jesus, que significa Deus que salva. Jesus é o nome aramaico, mas é equivalente ao nome hebraico Josué. E Emanuel é outro nome dado ao Messias, que significa Deus conosco. Realmente Jesus é o Deus conosco, que está conosco até o fim da história.